Os guetos, contou ele, estavam sendo torturados. E o que acontecia em Cracóvia estava acontecendo também em Varsóvia e Lodz. A população do gueto de Varsóvia fora reduzida em 4/5. Lodz em 2/3, Cracóvia a metade. Onde estavam as pessoas que tinham sido transferidas? Algumas se achavam em campos de trabalhos forçados, mas os cavalheiros ali presentes tinham de aceitar o fato de que, pelo menos 3/5 dessas pessoas haviam desaparecido em campos, que agora utilizavam novos métodos científicos. Tais campos não eram incomuns. A SS tinha até um nome oficial para eles, Vernichtungslager, campo de extermínio. Naquelas últimas semanas, informou Oscar, uns 2.000 habitantes do gueto de Cracóvia tinham sido reunidos e enviados não para as câmaras de Belzec, mas para campos de trabalhos forçados nas cercanias da cidade. Um campo ficava em Ujelicka, outro em Prokocim, ambos com estações ferroviárias da linha Ostiban, que corria para a fronteira russa. De Ujelicka e Prokocim, os prisioneiros marchavam todos os dias para um local na aldeia de Plazóvia, na periferia da cidade, onde estavam sendo preparadas as fundações para um vasto campo de trabalho. A vida em tal campo, explicou Schindler, não ia ser das mais aprazíveis. As casernas de Ujelicka e Prokocim estavam sob comando de um NCOSS chamado Urstpilarzik, que adquirira notável reputação, em junho do ano anterior, quando ajudara a expulsar do gueto cerca de 7.000 pessoas, das quais apenas um farmacêutico, tinha retornado. O campo em construção em Plazóvia estaria sob as ordens de um homem do mesmo calibre. O que havia a favor dos campos de trabalho era que lhes faltava o aparato técnico para o genocídio metódico. Havia um critério lógico com relação a tais campos, havia razões econômicas para existirem. Prisioneiros de Ujelicka e Prokocim eram levados todos os dias para ali trabalharem em vários projetos. Ujelicka, Prokocim e o campo em construção em Plazóvia estavam sob o controle dos chefes de polícia de Cracóvia, Julian Schemer e Rolf Kizurda, ao passo que os Vernichtungslagers eram dirigidos pelo Escritório Central de Administração e Economia em Oranienburg, perto de Berlim. Os Vernichtungslagers usavam também pessoas vivas por algum tempo, para mão de obra, mas a sua indústria principal era a morte e seus subprodutos, a reciclagem de roupas, das joias e óculos que restassem, de brinquedos e até da pele e cabelo dos mortos. Em meio às suas explicações sobre a distinção entre campo de extermínio e os de trabalhos forçados, Schindler de repente adiantou-se para a porta, escancarou-a e olhou para um e outro lado do corredor deserto. Conheço a reputação de bisbilhotice desta cidade, explicou ele. O franzino Springman levantou-se e foi ter com Oscar. O Pannonia não oferece tanto perigo, ponderou ele em voz baixa. O ninho da Gestapo é o Victoria Hotel. Schindler examinou mais uma vez o corredor, fechou a porta e foi postar-se junto às janelas, onde continuou seu macabro relatório. Os campos de trabalhos forçados seriam dirigidos por homens nomeados devido à sua severidade e eficiência na limpeza dos guetos. Haveria assassinatos e espancamentos esporádicos e certamente corrupções envolvendo alimentos, em consequência, rações menores para os prisioneiros. Mas isso era preferível à morte certa dos Vernichtungslagers. Os que estavam em campo de trabalho podiam ter acesso a alguns confortos extras e havia chance de serem levados para fora, contrabandeados para a Hungria. Esses SS são tão vinais quanto qualquer outra força policial? Perguntou um dos 2 membros do Comitê de Salvamento de Budapeste. Minha experiência pessoal, retorquiu Oscar, diz que não há um só deles que não possa ser corrompido. Quando Oscar terminou, fez-se, naturalmente, um longo silêncio. Castner e Springman não se espantavam facilmente. Tinham passado a vida inteira sob a intimidação da polícia secreta. Suas presentes atividades eram vagamente vigiadas pela polícia húngara, que os deixava em paz somente por causa dos contatos e subornos de Samu, e ao mesmo tempo menosprezados pelos cidadãos judeus respeitáveis. Samuel Stern, por exemplo, presidente do Conselho Judaico, membro do Senado húngaro, iria desconsiderar o relatório feito por Oskar Schindler nessa tarde como uma fantasia perniciosa, um insulto à cultura alemã, um assinte às intenções do governo húngaro. Aqueles 2 estavam habituados a ouvir o pior. Não era tanto o fato de que Kastner e Springman estivessem acovardados com o testemunho de Oscar, mas suas mentes estavam fazendo cálculos dolorosos. Os recursos que possuíam pareciam diminutos, agora que sabiam o que tinham pela frente, não apenas um previsível gigante filistino mas o próprio Behemonte. Talvez já estivessem cogitando que, além das barganhas individuais,
Um pouco mais de alimentos para este campo, providências para salvar este ou aquele intelectual, um suborno para abrandar o ardor profissional de determinado SS. Um esquema muito mais amplo de salvamento teria de ser executado por um preço astronômico. Schindler atirou-se numa poltrona. Samuel Sprigman olhou para o industrial exausto. Disse-lhe, então, que ambos estavam extremamente impressionados com ele. Evidentemente, ia mandar um relatório para Istambul a respeito de tudo o que Oscar contara. O relatório seria usado para impulsionar os sionistas palestinos e o comitê de distribuição a tomar providências mais drásticas. Ao mesmo tempo seria transmitido aos governos de Churchill e Roosevelt. Springman disse que Oscar tinha razão de se preocupar a respeito de as pessoas não acreditarem em suas palavras, pois a realidade era inacreditável. Portanto, disse Samuel Springman, insisto para que vá a Istambul e fale diretamente com as pessoas de lá. Após alguma hesitação, enquanto considerava os seus negócios na fábrica e os perigos de cruzar tantas fronteiras, Schindler concordou. Mas para o final do ano, sugeriu Springman. Entre mentes, quero que mantenha contatos regulares com o Dr. Sedlacek em Cracóvia. Os três levantaram-se. Oscar pôde ver que eles agora eram homens mudados. Agradeceram-lhe e saíram, tornando-se simplesmente, ao deixar o hotel, dois pensativos profissionais de Budapeste, que tinham tido informações de má gerência em seus negócios. Nessa noite, Dr. Sedlacek foi buscar Oscar no hotel e conduziu pelas ruas movimentadas para jantar no Hotel Gillette. Da sua mesa, eles podiam ver o Danúbio, suas barcaças iluminadas, a cidade cintilando do outro lado das águas. Era como uma cidade de antes da guerra e Schindler de novo começou a sentir-se como um turista. Depois de sua temperança da tarde, ele sorveu um denso vinho tinto húngaro chamado Sangue de Touro, com lenta, obstinada sede, e encarreirou uma fileira de garrafas vazias sobre a mesa. Quando estavam no meio do jantar, veio ter com eles um jornalista austríaco, Dr. Schmid, que se fizera acompanhar de sua amante, uma linda húngara loura. Schindler elogiou as joias da moça e disse-lhe que também ele era grande apreciador de pedras preciosas. Mas na hora do conhaque de abricó, Schindler tornou-se menos amistoso. Calado, de testa franzida, ele ouvia Schmid discorrer sobre preços de imóveis e falar de carros e corridas de cavalo. A moça parecia fascinada com a conversa do amante, já que estava usando no pescoço e nos pulsos os resultados dos seus golpes financeiros. Mas era óbvia a inesperada desaprovação de Oscar. Intimamente, o Dr. Sedlacek estava achando graça na reação. Talvez Oscar estivesse vendo o episódio como vendo um reflexo de sua própria ambição, de sua tendência a tirar vantagem das situações. Quando terminou o jantar, Schmid e a moça saíram para alguma boate e Sedlacek tratou de levar Oscar para outro local de diversão. Os dois sentaram-se a uma mesa e assistiam ao show, enquanto bebiam grande quantidade de baraque. Esse Schmid, começou Schindler, querendo esclarecer a questão. Vocês o utilizam? Sim. Acho que não deviam usar homens como ele, advertiu Oscar. Trata-se de um ladrão. Dr. Sedlacek virou o rosto para disfarçar um meio sorriso. Como pode ter a certeza de que lhe entrega o dinheiro que lhe é confiado? Perguntou Oscar. Deixamos que ele fique com uma percentagem, respondeu Dr. Sedlacek. Oscar pensou meio minuto, depois murmurou. Não quero nenhuma maldita percentagem. Não quero nem que me seja oferecida. Muito bem, disse Sedlacek. Agora vamos prestar atenção ao show, sugeriu Oscar. Capítulo 19. Enquanto Oscar Schindler voltava, de Budapeste, onde predissera que o gueto seria fechado, um Texturführer chamado Amon Goethe estava a caminho de Lublin para realizar aquela liquidação e assumir o comando do resultante campo de trabalhos forçados, Zwangsarbeitslager, em Plasóvia. Goethe era uns 8 meses mais moço do que Schindler, mas partilhava com ele mais do que meramente o ano do nascimento. Como Oscar, ele tinha sido criado na religião católica e só em 1938 deixará de observar os ritos da igreja, quando seu primeiro casamento resultará numa separação. Como Oscar, tinha se formado no Real Gymnasium, engenharia, física, matemática. Portanto, tratando-se de um homem prático, não era um pensador, embora se considerasse um filósofo. Nascido em Viena, ele tinha ingressado cedo, em 1930, no Partido Nacional Socialista. Quando, em 1933, a preocupada República Austríaca baniu o partido, Goethe já era membro da Força de Segurança da SS. Proibido de atuar,
Ele surgira nas ruas de Viena após o Anschluss de 1938 fardado de um oficial subalterno da SS. Em 1940, fora promovido ao posto de Oberscharführer e em 1941 alcançou a honra de um posto comissionado, muito mais difícil de se conseguir na SS do que nas unidades da Wehrmacht. Depois de um treinamento em Lática de infantaria, foi encarregado de comandar os Sonderkommandos durante a Aktion no populoso gueto de Lublin e, devido à sua atuação, conquistado o direito de liquidar Cracóvia. Assim, o Untersturmführer Amon Goethe, viajando no velho trem especial da Wehrmacht entre Lublin e Cracóvia, a fim de assumir o comando dos bem treinados Sonderkommandos, assemelhava-se a Oscar, não apenas quanto ao ano de nascimento, à religião, ao apreço pela bebida mas também ao físico imponente. A fisionomia de Goethe era aberta e afável, um pouco mais alongada do que de Schindler. Suas mãos, embora grandes e musculosas, tinham dedos afilados. Era sentimental com referência aos filhos do seu segundo casamento, os quais, devido estar prestando serviços no estrangeiro, não vira com muita frequência nos últimos 3 anos. Como para se compensar, às vezes dava atenção aos filhos de oficiais seus colegas. Podia ser também um amante sentimental, mas, embora se assemelhasse a Oscar em termos de sôfrego apetite sexual, seus gostos eram menos convencionais, às vezes se manifestando com relação a colegas seus, e frequentemente se satisfazendo em espancar mulheres. Suas 2 ex-esposas poderiam ter testemunhado que uma vez esmorecido o calor da paixão, ele podia tornar-se fisicamente abusivo. Considerava a si mesmo um homem sensível e julgava que a profissão de seus parentes explicava essa tendência. O pai e o avô tinham sido impressores e encadernadores de livros sobre história econômica e militar e Goethe gostava de identificar-se em documentos oficiais como literaf, um homem de letras. E ainda que, naquele momento, ele teria dito que estava ansioso por assumir o controle da operação de liquidação, que essa era a grande chance da sua carreira, provavelmente com a promessa de uma promoção. Seu serviço em ações especiais parecia lhe ter alterado o curso das suas energias. Havia 2 anos que sofria de insônia e, quando lhe era possível, ficava acordado até 3 ou 4 horas da madrugada e dormia até tarde na manhã seguinte. Passara a beber desordenadamente e acreditava possuir uma capacidade para ingerir bebidas, que não tivera em sua juventude. E de novo, como Oscar, não sofria as ressacas que merecia, atribuindo isso ao bom funcionamento de seus rins. Sua comissão, confiando-lhe a tarefa de extinção do gueto e comando do campo de Plasóvia, era datada de 12 de fevereiro de 1943. Mas esperava que, depois de se consultar com os NCO seus superiores, com Wilhelm Kunde, comandante do destacamento da SS para o gueto, e com Eliase, representante de Scherner, seria possível começar a limpeza do gueto dentro de 1 mês após a data de sua designação para aquelas funções. O comandante Goethe foi recebido na estação central de Cracóvia pelo próprio Kunde e por um rapaz alto da SS, Horst Pilarczyk, que estava temporariamente encarregado dos campos de trabalho em Prokochinho e Elikiska. Os 3 se instalaram no banco traseiro de um Mercedes e foram levados para uma inspeção do gueto e do local do novo campo. Era um dia de frio intenso, e a neve começou a cair, quando eles cruzaram a ponte do Vístula. Untersturmführer Goethe gostou do trago de schnapps que Pilarczyk lhe ofereceu de um frasco que carregava no bolso. Atravessaram o falso portão oriental e seguiram pelo trilho de bondes da rua Osca, que cortava o gueto em 2 gélidas porções. O garboso Kunde, que fora agente alfandegário na vida civil e estava capacitado a prestar informações aos seus superiores, fez um esclarecido sumário do gueto. O trecho à esquerda era o gueto B. Seus habitantes, cerca de uns 2.000, tinham conseguido escapar de Aktion anteriores ou em períodos precedentes já trabalhavam em indústria. Mas, desde então, haviam sido emitidas novas carteiras de identidade, com iniciais adequadas, W para empregados no Exército, Z para empregados de autoridades civis, ou R para trabalhadores de indústrias essenciais. Os habitantes do gueto B não tinham recebido essas novas carteiras e deviam ser enviados para Sonderbehandlung, tratamento especial. Quanto à limpeza do gueto, seria preferível começar por aquele setor, embora essa decisão tática dependesse inteiramente de R. comandante. A maior área do gueto ficava à direita e ainda era habitada por umas 10.000 pessoas. Essas seriam, naturalmente, a força de trabalho inicial para as fábricas do campo de Plasóvia. Esperava-se que os empresários e supervisores alemães,
Bosch, Madrid, Beckman e o Sudetenländer Oskar Schindler iriam querer transferir todas as suas indústrias, ou uma boa parte delas, para dentro do campo. Havia também uma fábrica de cabos condutores a pouco menos de 1 quilômetro do campo em perspectiva, havendo possibilidade de os trabalhadores serem levados e trazidos de volta todos os dias. Estaria comandante? Perguntou Kunde, disposto a ir uns poucos quilômetros mais adiante e inspecionar o próprio local do campo. Ah, sim, tinha replicado Amon, achava aconselhável uma inspeção. Portanto, seguiram pela rodovia, onde o pátio da fábrica de cabos, com seus gigantescos carretéis cobertos de neve, marcava o começo da rua Jerozolimska. Amon Goethe entreviu uns poucos grupos de mulheres curvadas e envoltas em chales, arrastando segmentos de cabanas, um painel de parede, um pedaço de beirai, pela rua Jerozolimska acima na direção oposta à estação ferroviária de Cracóvia-Piazovia. Eram mulheres do campo de Prokocim, explicou Pilarczyk. Quando o campo de Plazóvia estivesse pronto, Prokocim seria naturalmente dispersado e aquelas trabalhadoras ficariam sob a gerência do comandante. Goethe calculou a distância que as mulheres teriam de percorrer, carregando os segmentos, em uns 3/4 de quilômetro. Tudo em ladeira, disse Kunde, abanando a cabeça, como que querendo dizer que era uma forma satisfatória de disciplina, porém atrasava a construção. O campo ia precisar de um ramal de estrada de ferro, concluiu Untersturmführer Goethe. Falaria sobre essa necessidade com os Stibán. Depois passaram, à direita, por uma sinagoga e suas construções mortuárias, e um muro meio ruído deixava ver túmulos, como dentes cruelmente expostos na boca do inverno. Parte do local fora até aquele mês um cemitério judaico. Muito extenso, observou Wilhelm Kunde. O comandante soltou uma piada, que repetiria durante sua residência em Plazóvia: eles não precisarão ir muito longe para serem enterrados. Havia à direita uma casa, que poderia servir como moradia temporária para o comandante, e também um grande prédio novo que poderia ser um centro de administração. O mortuário da sinagoga, já parcialmente dinamitado, se tornaria o estábulo do campo. Kunde fez notar que as 2 pedreiras dentro da área podiam ser avistadas dali. Uma ficava no fundo do pequeno vale, a outra na encosta do monte atrás da sinagoga. O comandante podia avistar os trilhos sendo estendidos para as carretas, que seriam usadas no transporte de pedras. Quando o tempo melhorasse, a construção da linha iria prosseguir. O carro levou-os à extremidade sudeste do campo em perspectiva e, por uma trilha mal perceptível na neve, que terminava onde antes existira uma trincheira militar austríaca, chegaram a um outeiro circular em torno de uma larga e profunda reentrância. Para um artilheiro teria parecido um importante baluarte, donde um canhão podia fazer mira para fogo de enfiada na fronteira russa. A Untersturmführer Goethe parecia um local adequado para castigos disciplinares. Dali de cima, a área do campo podia ser avistada em toda a sua extensão. Era uma área rural, ornamentada pelo cemitério judaico e situada entre 2 morros. Naquele período do inverno, para o observador no outeiro, era como 2 páginas de um imenso livro em branco aberto. Uma habitação campestre de pedra cinzenta ficava encravada na entrada para o vale e, mais adiante, ao longo de uma encosta entre umas poucas casernas já construídas, moviam-se grupos de mulheres, negros como agrupamentos de notas musicais, na estranha luminescência da neve ao crepúsculo. Emergindo das vielas gélidas adiante da rua Jerozolimska, elas avançavam, penosamente acossadas pelos guardas ucranianos, e deixavam cair seus fardos onde os engenheiros SS, de chapéu melão e roupas civis, as ordenavam. O Untersturmführer Goethe observou que o ritmo de trabalho das mulheres era limitado. Evidentemente, o pessoal do gueto não podia ser transferido para lá antes de serem erguidas as casernas e terminadas as cercas e torres de vigia. Aos seus companheiros, ele disse confidencialmente que nada tinha a reparar a respeito do ritmo de trabalho dos prisioneiros no morro mais distante. Na verdade, estava intimamente impressionado que, no final de um dia tão cruelmente frio, os SS ucranianos naquele morro não permitissem que o pensamento da ceia num abrigo quente esmorecesse suas atividades. Horst Pilarczyk assegurou a Goethe que os trabalhos estavam mais adiantados do que pareciam, trechos tinham sido apainados, fundações cavadas apesar do frio e uma grande quantidade de seções pré-fabricadas já haviam sido transportadas da estação ferroviária. Untersturmführer iria poder se entrevistar com os empresários no dia seguinte. Já estava providenciada uma reunião para as 10 horas da manhã.
Mas a associação de métodos modernos com a farta mão de obra significava que o campo poderia ficar pronto quase do dia para a noite, se as condições do tempo o permitissem. Pilarczyk parecia acreditar que Goethe estava em grave perigo de desmoralização. Na realidade, Amon sentia-se muito satisfeito. Pelo que via agora, podia visualizar o acabamento final do campo. Tampouco estava preocupado com cercas. As cercas seriam um conforto moral para os prisioneiros mais do que uma precaução essencial. Pois, uma vez que fosse aplicado ao gueto de Podgorze o processo de liquidação da SS, os judeus ficariam gratos pelas casernas de Plasóvia. Mesmo os que possuíam documentos arianos se encaminhariam para dentro do campo, procurando um obscuro beliche sob os tetos cobertos de geada. Para a maioria deles, o arame farpado era necessário apenas como um apoio moral, para que pudessem assegurar a si mesmos de que eram prisioneiros, contra a própria vontade. A reunião com os donos de fábricas locais de Ostreonde se realizou no gabinete de Julian Scherner, em Cracóvia, na manhã do dia seguinte. Amon Goethe chegou sorrindo fraternalmente e, com sua farda Waffen-SS nova, feita sob medida para o seu corpo colossal, pareceu dominar a sala. Estava certo de que os autossuficientes sucumbiriam ao seu charme. Ia convencer Boge, Madrid e Schindler a transferirem seus empregados judeus para dentro do campo. Além disso, uma investigação das capacidades disponíveis entre os habitantes do gueto havia ajudado a se convencer de que Plasóvia poderia tornar-se um excelente negócio. Havia joalheiros, estofadores, alfaiates, que poderiam ser usados para transações especiais sob a direção do comandante, executando encomendas para a SS, a Wehrmacht, a oficialidade alemã abastada. Haveria as oficinas de confecção de Madrid, a fábrica de esmaltados de Schindler, uma metalúrgica, uma fábrica de escovas, uma oficina para reciclar uniformes da Wehrmacht usados, rasgados ou manchados na frente russa, uma outra oficina para reciclar roupas de judeus dos guetos e remetê-las para o uso de famílias despojadas pelos bombardeios na Alemanha. Sabia, por experiências anteriores com respeito a depósitos de joias e peles da SS em Lublin, quando cada um dos seus superiores e ela própria recebiam seu quinhão, que podia esperar uma boa percentagem para si mesmo nessas transações. Tinha chegado a um ponto de sua carreira, em que dever e oportunidade financeira coincidiam. Julian Scherner, o sociável chefe de polícia da SS, durante o jantar na noite anterior, tinha falado a Amon sobre a grande oportunidade que Plasóvia podia representar tanto para o jovem oficial como para ele próprio. Scherner abriu a reunião com os donos de fábricas. Falou solenemente sobre a concentração de mão de obra, como se tratasse de um grande princípio de economia recém-descoberto pela burocracia da SS. Os donos das fábricas disporiam de mão de obra in loco, disse Scherner. Toda a manutenção da fábrica não lhes custaria nada, nem haveria aluguel a pagar. Os cavalheiros estavam convidados a ir nessa tarde inspecionar os locais das oficinas no campo de Plasóvia. O novo comandante foi apresentado aos presentes. Disse estar satisfeito em se associar com os industriais, cujas valiosas contribuições para o esforço de guerra já eram bem conhecidas. Amon indicou, num mapa da área do campo, a seção reservada para as fábricas. Era ao lado do campo dos homens. As mulheres, disse ele, com um sorriso muito charmoso, teriam de caminhar um pouco mais, uns 100 ou 200 metros pela encosta abaixo, para chegar às oficinas. Garantiu aos cavaleiros que a sua principal tarefa era supervisionar o bom funcionamento do campo e que não tinha intenção alguma de interferir na gerência das fábricas ou alterar a autonomia de que gozavam em Cracóvia. As ordens que recebera, como o Oberfuhrer Scherner poderia atestar, proibiam terminantemente aquela espécie de intrusão. Mas o Oberfuhrer tinha sido correto ao apontar as vantagens mútuas de transportar uma indústria para dentro do perímetro do campo. Os donos das fábricas não teriam de pagar aluguel, e ele, o comandante, não teria de fornecer uma guarda para conduzir os prisioneiros até a cidade e trazê-los de volta. Os cavalheiros não podiam deixar de compreender que a extensão da caminhada e hostilidade dos poloneses contra uma coluna de judeus iria desgastar a capacidade de trabalho dos prisioneiros. Durante todo o seu discurso, o comandante Goethe olhava frequentemente para Madrid e Schindler, os dois que ele desejava especialmente conquistar para o seu plano. Sabia que já podia contar com os conhecimentos locais e conselhos de Boge. Schindler, por exemplo, tinha uma seção de munições, pequena e ainda em estágio de desenvolvimento, porém, se fosse transferida, daria a Plasóvia uma grande respeitabilidade junto à inspetoria de armamentos.
Madrid ouvia de testa franzida, e Schindler observava o orador, com um meio sorriso de aquiescência. Instintivamente, o comandante Goethe podia perceber, mesmo antes de terminar o seu discurso, que Madrid seria razoável e aceitaria a mudança, mas Schindler iria recusar. Era difícil julgar, por essas diferentes decisões, qual dos dois se sentia mais paternal com relação aos seus empregados judeus, Madrid, que desejava ficar dentro de Plasóvia com eles, ou Schindler, que queria conservá-los a seu lado na Emalia. Oskar Schindler, com a mesma expressão de impaciente tolerância no rosto, foi com o grupo inspecionar o local. Plasóvia tinha agora o aspecto de um campo de concentração. Uma melhora nas condições de tempo permitira que as casernas fossem montadas. O degelo do solo tornara possível cavar as fossas das latrinas e fixar os postes. Uma companhia polonesa de construção tinha instalado quilômetros de cerca no perímetro do campo. Grossas torres de vigia iam sendo erigidas na direção de Cracóvia e também na entrada do vale do lado da rua Jelicka, na extremidade do campo. Dali, do alto do morro a leste, o grupo oficial, à sombra das fortificações austríacas, observava o trabalho intenso daquela nova criação. Mais para a direita, Oskar notou que mulheres subiam penosamente por atalhos enlameados, arrastando pesadas seções de casernas. Abaixo, desde o fundo do vale pela encosta acima no outro lado, as casernas eram montadas sobre plataformas por prisioneiros que erguiam paredes, aparafusavam, martelavam com uma energia que, àquela distância, dava a impressão de que trabalhavam de boa vontade. No trecho melhor, mais plano, do terreno, tinham sido erguidas compridas estruturas de madeira destinadas a ser ocupadas industrialmente. Pisos de cimento podiam ser preparados nos locais onde seria preciso instalar maquinaria pesada. A transferência de toda a maquinaria das fábricas seria efetuada pela SS. A estrada que servia a área era sem dúvida pouco mais do que um atalho, mas a administração já entrara em contato com a firma de engenharia Klug para a construção de uma rua central no campo, e a Ostbahn prometera fornecer um desvio até o próprio portão do campo e para a pedreira à direita. Pedras das pedreiras e algumas, que Goethe chamava de sepulturas desmontadas, do cemitério seriam quebradas para calçar outras ruas do campo. Os cavalheiros não teriam de se preocupar com os meios de acesso às fábricas, prometeu Goethe, pois pretendia manter permanentemente uma numerosa equipe de prisioneiros para trabalhar nas pedreiras e na construção das estradas. Uma pequena ferrovia fora instalada para as carretas de transporte de pedras, partia da pedreira e passava pelo prédio da administração, destinando-se às grandes casernas de pedra, que estavam sendo construídas para a SS para a guarnição militar ucraniana. Carregamentos, que pesavam cada um 6 toneladas, eram transportados por grupos de 35 a 40 mulheres, que puxavam cabos instalados de cada lado das carretas para compensar a irregularidade dos trilhos. As que tropeçavam ou caíam eram pisadas ou empurradas para fora do caminho, pois os grupos tinham o seu próprio impulso orgânico e ninguém podia abdicar individualmente do ritmo. Observando aquele esforço, que lembrava o trabalho de escravos no Antigo Egito, Oskar sentiu a mesma onda de náusea, o mesmo formigamento no sangue que experimentara no alto da colina, descortinando a rua Cracusa. Goethe presumira que os industriais não se deixariam abalar por aquela visão, que todos eram espiritualmente iguais a ele. Não o constrangia aquela labuta selvagem. A questão em mente era a mesma que na rua Cracusa: o que podia constranger a SS? O que podia causar constrangimento a Emon? A energia dos construtores das casernas tinha, mesmo para um observador bem informado como Oskar, o aspecto ilusório de homens trabalhando duro para providenciar abrigo para suas mulheres. Mas embora Oskar ainda não soubesse, Amon procedera a uma execução sumária essa manhã diante daqueles homens, a fim de que agora ficassem convencidos quanto aos termos em que estavam trabalhando. Depois do encontro de manhã cedo com os engenheiros, Amon descera a rua Jerozolimska até a caserna da SS, onde os trabalhos estavam sob a supervisão de um excelente NCO, que logo seria promovido a oficial, chamado Albert Jar. Este adiantara-se e fizera o seu relatório. Uma seção das fundações da caserna desabara, disse o Jar, com o sangue subindo-lhe ao rosto. Ao mesmo tempo, Amon tinha notado uma moça andando ao redor da construção, falando com os trabalhadores, apontando, dirigindo. Quem era ela? Perguntou ele ao Jar. Uma prisioneira chamada Diana Reiter, respondeu Jar, uma arquiteta, que fora destacada para a construção das casernas.
Estava reclamando que as fundações não haviam sido corretamente cavadas e queria que todas as pedras e o cimento fossem arrancados e se recomeçasse a construção desde o início. Goethe podia notar, pela vermelhidão do rosto de Ujar, que ele tinha tido uma dura discussão com a moça. A coisa chegara a ponto de Ujar berrar que ele estava construindo uma caserna e não um hotel de luxo. Amon deu um meio sorriso a Ujar. Não vamos ter discussões com essa gente, disse ele, como se fosse uma promessa. Traga a moça aqui. Amon podia ver, pela maneira com que ela se encaminhava em sua direção, a espúria elegância com que havia sido educada pela sua família de classe média, as maneiras europeias de que fora imbuída, mandando-a, quando os honestos poloneses tinham recusado admiti-la em suas universidades, para Viena ou Milão, a fim de lhe dar uma profissão e uma coloração protetora. A moça dirigiu-se a Amon, como se ambos fossem da mesma categoria e isso os unisse na batalha contra o NCO imbecil e inferior capacidade profissional de algum engenheiro da SS, que supervisionara a escavação das fundações. Não sabia que estava atiçando ainda mais o ódio de Amon por ser ela do tipo que, mesmo ante a evidência do seu uniforme da SS, julgava não ser visível a sua condição de judia. Você teve ocasião de discutir com o Uberscharführer Ujar, disse-lhe Goethe, como que estabelecendo um fato. Ela concordou, com um firme gesto de cabeça. O gesto sugeria que Mandão devia compreender, embora o imbecil Ujar não fosse capaz de entender. Todas as fundações daquele lado tinham de ser refeitas, declarou ela em tom positivo. É claro que Amon sabia que eles eram assim mesmo. Gostavam de acumular tarefas umas após outras, a fim de garantir a atividade constante da força de trabalho enquanto durasse o projeto. Se tudo não for refeito, concluirá ela, haveria pelo menos um afundamento na extremidade sul da caserna. Podia mesmo haver um desabamento. A moça continuou argumentando. Amon concordava com a cabeça e presumia que ela devia estar mentindo. Era um princípio primordial que nunca se devia dar ouvidos a um técnico judeu. Técnicos judeus se baseavam no pensamento de Marx, cujas teorias visavam solapar a integridade do governo, e no de Freud, que atacaram a integridade da mente ariana. Amon julgava que os argumentos da arquiteta ameaçavam a sua integridade. Chamou-o já. O NCO voltou, meio contrafeito. Pensou que o chefe ia mandá-lo fazer o que a moça tinha aconselhado. Ela pensou o mesmo. Atire nela, ordenou Amon ao Jar. Houve, naturalmente, uma pausa enquanto Jar digeria a ordem. Atire nela, repetiu Amon. O Jar segurou a moça pelo cotovelo para levá-la a algum lugar apropriado para a execução. Aqui, disse Amon. Atire nela aqui. Amando meu, berrou Amon. O Jar sabia como a coisa devia ser feita. Agarrou a moça pelo cotovelo, empurrou-a um pouco para frente, tirou a Mauser do coldre e deu-lhe um tiro na nuca. O ruído apavorou todos os presentes, exceto, ao que parecia, os executores e a moribunda Diana Reiter. Ela dobrou os joelhos e ergueu os olhos. Será preciso mais do que isso, parecia estar dizendo. Aquele olhar deliberado assustou Amon e depois o justificou e levantou na sua opinião. Não tinha a menor ideia e não teria acreditado que para aquelas suas reações havia uma etiqueta clínica. Na verdade, acreditava que estava sendo recompensado com a inevitável exaltação que se segue a um ato de justiça política, racial e moral. Ainda assim, aquilo tudo tinha o seu preço, pois a plenitude daquele momento mais tarde se seguiria tal vazio que ele iria precisar, a fim de evitar ser varrido para longe como um farrapo de palha, aumentar o seu peso e equilíbrio, ingerindo mais comida, bebida, procurando contato com uma mulher. Afora essas considerações, a execução de Diana Reiter, o cancelamento de seu diploma da Europa Ocidental, tinha o seu valor prático. Nenhum construtor de habitações ou estradas em Plasóvia poderia considerar-se essencial à sua tarefa, se, com toda a sua capacidade profissional, Diana Reiter não conseguira salvar-se. A única chance dos outros era uma pronta e anônima eficiência. Portanto, as mulheres transportando seus pesados fardos da estação de Cracóvia, Plasóvia, as equipes das pedreiras, os homens montando as habitações, todos eles passaram a trabalhar com uma energia adequada à lição que tinham recebido com o assassinato de Diana Reiter. Quanto ao Jar e seus colegas, sabiam agora que a execução instantânea era o estilo permitido em Plasóvia. Capítulo 22. Dias após a visita dos donos de fábricas a Plasóvia, Schindler apareceu no escritório temporário do comandante Goethe, trazendo saudações e uma garrafa de conhaque.
A notícia do assassinato de Diana Reiter já havia chegado ao escritório da Emalie e era o tipo de informação que firmava Oscar em sua determinação de manter a Emalie fora de Plasóvia. Os dois homens atléticos se sentaram frente a frente. Havia também entre eles uma compreensão mútua, como houvera no rápido contato entre Amon e Diana Reiter. O que sabiam era que ambos estavam ali em Cracóvia para fazer o fortuna, e que, portanto, Oscar iria pagar pelos favores que lhe fossem concedidos. Quanto a esse ponto, Oscar e o comandante se compreendiam bem. Oscar tinha o dom característico do negociante de tratar homens que abominava como se fossem irmãos espirituais, e o comandante se deixaria enganar tão completamente que sempre acreditaria que Oscar era seu amigo. Mas segundo o testemunho de Stern e outros, é óbvio que, desde os seus primeiros contatos com Goethe, Oscar o abominou como um homem que praticava assassinatos com a mesma tranquilidade com que um funcionário executa sua rotina de trabalho. Oscar podia falar com Amon o administrador, Amon o especulador, mas sabia ao mesmo tempo que 9/10 da mente do comandante ficavam abaixo dos processos racionais do comum dos seres humanos. Os negócios e conexões sociais entre Oscar e Amon funcionavam muito bem para poder haver a suposição de que Oscar, de certa forma, e apesar de si mesmo, se deixava fascinar pela perversidade do homem. Na verdade, ninguém dos que conheciam Oscar nessa ocasião, ou dos que o conheceram mais tarde, viu sinal algum desse fascínio. Oscar desprezava Goethe nos termos mais simples e mais intensos. Seu desprezo iria tornar-se limitado, como demonstraria dramaticamente a sua carreira. Mesmo assim, é difícil evitar o pensamento de que Amon era o irmão satânico de Oscar, o frenético e fanático carrasco em que Oscar, por alguma infeliz perversão, poderia também se tornar. Com uma garrafa de conhaque entre os dois, Oscar explicou a Amon que lhe era impossível mudar-se para Plasóvia. Sua fábrica era demasiado sólida para poder ser transplantada. Supunha que o seu amigo Madrid tensionava mudá-la para dentro dos seus trabalhadores judeus, mas a maquinaria de Madrid podia ser mais facilmente transferida. Era basicamente uma série de máquinas de costura. Havia diferentes problemas envolvidos na mudança de pesadas prensas, sendo que cada uma delas, como acontece com maquinaria sofisticada, tinha suas peculiaridades. Os seus operários especializados já se tinham habituado a elas. Numa nova instalação, porém, as máquinas iriam adquirir novas peculiaridades. Haveria atrasos, o período de instalação levaria mais tempo do que seria o caso da fábrica do seu estimado amigo Julius Madrid. Untersturmführer devia compreender que, com importantes contratos de material de guerra a serem cumpridos, a DEF não podia dispor de tal lapso de tempo. R. Ekman, que tinha a mesma espécie de problema, estava despedindo todos os seus judeus da usina de Corona. Não queria confusão de judeus sendo conduzidos de manhã para a usina e levados de volta à noite para Plasóvia. Infelizmente ele, Schindler, tinha algumas centenas mais de trabalhadores.